Olá a todos! Esse é o experimento número 10, diodos com chave de sinais, é claro. E eu sou Kézia Ramos. Olá, me chamo André Caetano e vamos lá. O objetivo é a introdução ao comportamento do diodo com uma chave de sinais controlada eletronicamente. Obtenção de uma curva característica de resposta em frequência do circuito de chaveamento proposto. Os materiais utilizados foram um osciloscópio digital 2530, digital storage, um gerador de funções Polyterm PO40 DDS, fonte DC Power Supply MPL 3305M, diodos 1N4148, um resistor de 470 ohms e um capacitor de 0,1 microfarad. Bom, aqui a gente tem dois circuitos que nós devíamos montar. O primeiro circuito ele é composto por dois capacitores e dois resistores, sendo também entre eles um diodo, onde nós temos a entrada e a saída RF e ROut, e o controle de tensão, né, e o fio terra. E esse já segundo, a gente, em vez de usar dois capacitores, nós usamos três capacitores, dois diodos e três resistores. Então, aumentamos para a figura, aonde nós olhamos três saídas, né, no resistor 3, que é onde uma entrava e duas saíam, que na figura 1, primeiro entrava e já saía, passando por todo o circuito, e já no segundo não, a gente tinha uma entrada, porém duas saídas que nós tínhamos que analisar. Esse aqui é o circuito montado, o primeiro circuito, como foi mostrado anteriormente, né? Ali os resistores e os capacitores, as entradas e as ligações. E aqui o segundo circuito montado. Bom, o primeiro exercício ele pedia para você montar o circuito da figura número 1, né? A gente tinha uma fonte de tensão que ela variava, que essa fonte de tensão a gente fazia duas vezes. Uma com tensão negativa e outra com tensão positiva. A gente polarizava esses diodos reversamente, né? A gente ia ajustando e a gente tinha que fazer uma entrada de volts de pica-pico de 2 volts, e a frequência ali aumentou de 100 até 1 milhão. E aí a gente tinha que analisar a saída desse circuito, que era o que o exercício propunha para nós. Então, a gente pegava os nossos multímetros, media justamente a saída, e aí, através da saída, a gente tira a atenuação, que é em decibéis. Para você calcular a atenuação, que é decibéis, eu usei a fórmula que é 10 vezes log, que é justamente o log, que é da saída dividido pelo log, o log, que é, entre parênteses, a saída dividido pela entrada. Então, para cada atenuação de frequência, a gente faz o cálculo 10 vezes log da saída de volts de pico a pico dividido pela entrada de volts de pico a pico. Então, esses são os resultados que nós obtivemos para a primeira parte, que é 10 volts positiva, e nós obtemos para atenuação de decibéis da parte negativa. Isso depois a gente fazer sempre com uma entrada de onda senoidal, que é a frequência, né, a onda que a gente gerou a frequência. Ele pede depois para a gente fazer também um modelo de parâmetro de resposta, usando um código que o professor dava pelo Skylab, que é, né, o Lab 10, que é o código para a gente obter esses dados experimentais. E quando a gente calcula esses dados experimentais, é esse gráfico que nós obtivemos. E aí, depois desse gráfico, nós temos outro exercício que não pede gráfico nem nada, mas ele pede que nós também calculemos essa atenuação. Já a gente monta o segundo circuito, e esse segundo circuito já com a tensão positiva. Lembra que no primeiro a gente montava com a negativa, claro. A gente tem, o que nós vamos fazer? A gente vai pegar o diodo e vamos polarizar ele reversamente, e o diodo 2 diretamente. Então, a gente pegou o primeiro, inverteu, e o segundo a gente deixou direto. A gente vai pegar uma onda senoidal, que sempre vai ser, em todo experimento, 2 volts de pico a pico, e a gente vai usar uma frequência de 100 kHz. E aí a gente tem que observar a amplitude da saída. Nisso, o exercício pede o quê? Preencha a tabela calculando a atenuação. Inverta a tensão DC, de controle parado de menos 10 volts, e repita as medidas. Importante, como eu disse, que sempre seja uma entrada senoidal de 2 volts de pico a pico. Nisso, então, fazemos a parte positiva na primeira parte e a parte negativa na segunda parte, do experimento número 2. Então, como eu disse, a entrada continua sendo 2 volts, a saída que nós temos da primeira parte positiva e a parte negativa, e como eu disse, para a gente obter o cálculo, a gente faz o cálculo como?
a gente obtém o cálculo através da fórmula, que é a atenuação pegada de pico a pico é 10 vezes log da saída dividido pelo log da entrada de volts de pico a pico. Então, esse trabalho foi um trabalho tranquilo de se fazer, prático. Acho que nem a parte também dos circuitos foi difícil de montar. E, assim, foi o que nós visualizamos no nosso trabalho. Ele não pedia nada de observar, de tirar do osciloscópio, ver, mas somente para a gente entender como funcionava justamente esse diodo. Como eu disse, o comportamento era para a gente ver a olho nu como ele funcionava como chaves e como é que ele dava característica em relação à frequência. A gente tirando os dados através da atenuação. É isso. Obrigado e até mais.